Prefeitura informa. As principais notícias da administração municipal. Um oferecimento Prefeitura de Itajubá, construindo um novo tempo. Bom dia, Itajubá, bom dia, ouvintes da Rádio Futura FM. Começamos aqui um novo programa Prefeitura Informa, sempre trazendo à nossa população as melhores notícias, as notícias mais importantes do que vem acontecendo na vida pública, na vida da Prefeitura Municipal. E hoje aqui, cada semana são visitantes mais ilustres, né? E a começar hoje, eu já estou até com medo de perder o meu emprego aqui dentro da coisa, porque o Christian não sai daqui mais, rapaz. Nosso vice-prefeito, ele gostou desse microfone aqui. Christian, brincadeira à parte, seja muito bem-vindo. É um prazer enorme sempre estar aqui com você nesse bate-papo de quinta-feira. Bom dia, Francisco. Para mim é uma honra e um prazer. Eu falo que você pode ficar despreocupado. O programa foi ideia sua. A gente fica muito feliz que você continue, né, na condução do programa. E para mim hoje é uma alegria especial. A gente falou eu e o nosso prefeito Rodrigo Rieira, né, divulgamos aí um vídeo. Talvez você, ouvinte, tenha tido a oportunidade de assistir esse vídeo falando de mais uma grande conquista na cidade de Itajubá. E a gente fala que a gente caminha, mas quando a gente caminha de mãos dadas com pessoas capacitadas, competentes e comprometidas ao lado, a coisa flui de uma maneira sensacional. E hoje eu estou aqui com esses dois. Vou pedir licença, Francisco, para fazer a introdução. Deixei para você. Eu estou aqui com esses dois. É uma dupla muito mais do que dinâmica, porque o que eles têm feito para a cidade de Itajubá na área de geração de emprego, melhoria de renda, tecnologia e inovação, a gente não tem nem o que falar. E é importante que você, ouvinte, né, saiba um pouquinho do que está acontecendo. A notícia é que foi batido o martelo para a instalação de uma nova empresa na cidade de Itajubá, e quem vai falar um pouquinho melhor disso para nós está aqui ao meu lado, né, nosso secretário de Ciência, Tecnologia, Indústria e Comércio, Fernando Bissacô, e ao lado dele o nosso secretário de Gestão e Coordenação Geral, o Carlos Conte. Bom dia, Bissacô, seja bem-vindo aqui no programa Prefeitura Informa. Bom dia, Tomazoli. Bom dia. Bom dia, Christian. Bom dia, Carlos Conte. É uma alegria, mais uma vez, poder estar aqui, trazer informação para os nossos ouvintes itajubenses e trazer boas notícias, né? Um trabalho de equipe, conjunto, e que a gente tem essa oportunidade de estar partilhando isso nesse momento tão especial que a cidade de Itajubá está vivendo, da administração Rodrigo e Christian. Bom dia, Carlos Conte. Bom dia, Christian. Bom dia, Tomazoli, Fernando. Bom dia, todos, Carlos. especialmente aos nossos ouvintes, um grande dia. É um prazer estar aqui com vocês e, inclusive, agora a rádio nossa tem cobertura mundial, né? Com o Facebook, Sim, podemos ter ouvintes em qualquer lugar do mundo e com certeza temos. Temos aí boas notícias para compartilhar hoje com toda essa equipe e falar um pouco da nossa jornada, que isso aqui não tem uma linha de chegada, isso é uma jornada contínua, né? É uma jornada que não é fácil, né, Carlos Conte? E começou lá atrás. É muito importante que isso seja frisado, né? Porque ao longo de alguns anos, algumas pessoas... mas Itajubá não tem aquilo. Itajubá não tem isso. Itajubá não está gerando emprego, que é exatamente o assunto que nós vamos entrar aqui agora. E é muito importante que você, ouvinte, fique atento, né? E saiba exatamente tudo o que está acontecendo e todo o processo que gerou essa batida de martelo, essa instalação da empresa Raimundo da Fonte S.A., que agora, semana passada, adquiriu o antigo prédio da FL, da PKC. Isso. E brevemente nós teremos ali obras iniciadas para que a empresa, então, inicie as suas atividades aqui na cidade de Itajubá. Correto. Esse é um trabalho, Christian, que a gente vem fazendo já de longa data. É importante aos ouvintes entenderem que não é que a gente queira fazer nada secreto, mas até o momento que a gente chama de disclosure, né, que é o momento dessa abertura, onde nós recebemos o presidente aqui na quinta-feira passada para assinar o termo no cartório, e realmente ele nos liberou de falar a respeito. A gente tem um contrato com muitas empresas assinado, muito profissional, do qual nós não podemos divulgar, por uma razão muito simples. Pode não dar certo, óbvio,
né? Segundo, que vocês imaginam o que gera isso de ansiedade. E a gente vive essa ansiedade dia a dia, mas a gente sabe controlar. Então foram 6 meses, né, de negociação, de trabalho contínuo, para fazer com que a gente tenha essa unidade aqui, que é uma unidade realmente top, é uma unidade que trabalha com vários produtos, com um cuidado muito grande com o meio ambiente. O prédio vai requerer vamos dizer, uma readequação grande. Os prédios modernos hoje trabalham com 12 metros para paletização de produto, né? Nós aqui em Itajubá hoje temos poucos prédios dessa forma e realmente eles entenderam o potencial e vão fazer esse investimento inicial. Daí a outra ansiedade, o pessoal já pergunta, poxa, mas que dia que eu vou trabalhar lá? Começa quando? O pessoal que for trabalhar na reforma, que isso deve começar em breve, vai ser mais rápido, mas realmente a abertura da empresa vai ser feita de uma maneira muito organizada por eles, com nossa ajuda, com a ajuda da prefeitura, né? E lembrar aqui que essa empresa é uma empresa de transformação. Eu e o Fernando sempre falamos aqui no seu programa, Tom, Sim, que a gente investe em inovação. Então, Itajubá precisa de quê? Dos dois. O eixo de inovação ele é muito forte, ele dá uma substância, inclusive, para trazer uma indústria de transformação. E um dos objetivos dele estar aqui é ver esse ecossistema nosso de inovação que vai poder ampliar muito os horizontes dele, né? A nível de criar novas soluções e novos produtos. Fernando, fala mais um pouquinho para a gente, a fundo, né, como se deu, né, todo esse processo. É importante que o ouvinte acompanhe, porque eu e o nosso prefeito Rodrigo, nós somos muito cobrados nas ruas, né? Ah, mas vocês não falam, não tem notícia, não tem informação. Um pouquinho disso que o Carlos Conte falou, né? Existe um termo que nós assinamos para que nada seja divulgado, para que não gere expectativa no mercado, não inflacione algumas aluguel, prédio, imóveis, enfim, né, uma série de fatores. E fala um pouquinho da empresa, né, da Raimundo da Fonte. Então, a Raimundo da Fonte tem esse perfil, essa pegada 4.0. É uma empresa que tem 73 anos de existência, nasceu no estado de Pernambuco, na cidade de Paulista, na Grande Recife. É uma empresa Fernando, que iniciou... Deixa eu te cortar só um minutinho aqui, porque eu vou perguntar como o leigo. O que significa uma indústria 4.0? Então, porque para vocês é o conceito, né? Para o ouvinte, o que é? É uma ótima pergunta. Uma indústria 4.0 é uma indústria da última geração, em que a gente passou pelas revoluções 1, 2 e 3, e a gente chega hoje na automatização de processos em que a gente está atingindo as questões da robótica ser cooperativa, inclusive. Então, você tem uma série de automações em que dispensa determinados processos do ser humano, mas, em compensação, o ser humano é utilizado para outras capacidades em substituição para agregar valor no processo de desenvolvimento da própria pesquisa, da própria implementação de gestão e outra coisa. Então, é um outro nível, né, da tecnologia, que é a última, vamos dizer assim, é o estado da arte hoje em dia em termos de automação de processos e de serviços. Eu até colocaria isso, até dando um exemplo, nesse caso. Nós conversamos sobre o 4.0 um dia aqui, você falou sobre o marceneiro, que antes ele cortava a tora e agora ele se foca na especialização. Então, quando você pega uma fábrica como a Brilux, que é a que está vindo para cá, a linha de produção do cara vai ser automatizada, não tem como não ser. Ele vai encher as garrafinhas de detergente com uma máquina automática, mas tem muita gente trabalhando na planta. Sim. Segundo elemento importante, se ele parar num determinado momento de vender detergente, ele pode acelerar a linha dele de amaciante. Então, essa é a segunda característica. A linha não começa a mandar embora que pararam de comprar um produto. Ela é convertida rapidamente no outro produto que está vendendo. Então, esses são os dois fatores bem importantes. Muito, que vale a pena destacar, porque isso garante a continuidade independente da demanda de mercado, né? Então, isso é uma estratégia muito poderosa que as empresas estão passando. Mas voltando, então, Tomás, olha, desculpa, a pergunta foi muito pertinente, né? E é uma empresa de 73 anos, ele nasceu na década de 40, 1946, e vem se desenvolvendo com uma velocidade impressionante no Norte e Nordeste. Atualmente são 5 plantas, a primeira foi em Paulista, no interior de Pernambuco, na região de Recife, depois ela se implantou também em Belém, Salvador, Rio de Janeiro, e a última, mais recente, aconteceu esse ano, em meados desse ano, julho ou agosto, na cidade de Horizonte, no Ceará. Exatamente, tem um vídeo, inclusive, muito interessante, daquilo que
vai ser muito parecido com o que vai ser implantado aqui em Itajubá. E demonstra efetivamente isso que o Carlos falou, balanceamento de linha, automatização de linhas para poder estar sempre atendendo aquilo que o mercado está demandando. Então, é uma agilidade muito grande e que requer pessoas cada vez mais preparadas para esse mercado. E é o que a gente está fazendo em Itajubá. Então, eles estão chegando aqui com uma previsão muito positiva, com uma velocidade de implantação muito rápida. Eles querem adequar, como o Carlos falou, uma readequação do prédio. É um prédio que já está aproximadamente mais de 3 anos ou 4 anos parado, requerendo uma série de adaptações, inclusive na questão do pé direito, né, que é atualmente relativamente baixo, por causa da questão de paletização, 12 metros de altura deve ser. Essa adequação deve acontecer muito rapidamente. Isso deve acontecer em 3 ou 4 meses, aproximadamente. E a inauguração, para vocês terem uma ideia, está prevista já para 2020, no início do segundo semestre de 2020. Eu não sei ainda precisar, porque isso demanda todo do projeto, mas é pelo menos a previsão inicial. E é uma empresa que é líder de mercado em vários segmentos. Eu fiquei impressionado com o catálogo que eles nos deram de produtos. São mais de 350 itens, e vários deles líderes de mercado no Norte e Nordeste. Inclusive, vai se somar a fábrica do Rio, né, que hoje é a única presença no Sudeste, é no Rio de Janeiro, e a segunda grande presença será aqui na nossa cidade. Então, o Sudeste, hoje, será a segunda planta do Sudeste. Isso. Segunda planta do Sudeste. É a primeira no Rio de Janeiro, mas a planta do Rio de Janeiro, ela tem uma característica, ela é muito focada em um determinado produto, mais especificamente. E Itajubá vai oferecer uma diversidade de produtos muito grande. Só para você ter uma ideia, Dom Mazzoli, vou fazer questão de ler. Na planta de Itajubá, nesse prédio antigo da PKC, que foi adquirido agora na semana passada, na quinta-feira, serão 4 fábricas no mesmo site, no mesmo local. Então, nós vamos ter uma fábrica de água sanitária e alvejantes, outra fábrica de amaciantes líquidos para roupas, uma fábrica de lava-louças e mais uma fábrica de garrafas PET e de polietileno, melhor dizendo. Então, são 4 fábricas, na realidade. E um centro logístico. Isso é muito importante. Para o Sudeste sairá todo daqui. Então, daí a adequação do prédio com pallets que vão muito altos, que é onde saem. Vai ter muita mercadoria estocada, muitas delas não produzidas aqui. Tem uma linha muito boa deles, né, Fernando? De higiene pessoal. Even, por exemplo, é o nome deles, de creme dental, escova e tal. Esses vão ser distribuídos a partir daqui, não fabricados aqui nesse momento. É importante frisar, né, a grandeza dessa indústria, dessa fábrica da Raimundo da Fonte e diversos outros nomes, fantasias que eles têm, né, que em diversos segmentos eles são líderes de mercado no Nordeste e no Norte. Então eles estão vindo para o Sudeste para realmente ganhar o mercado. Então vai ser uma empresa que vai se instalar em Itajubá, muito forte, já tem 5 grandes plantas espalhadas pelo Norte e pelo Nordeste, né? E aqui em Itajubá realmente está vindo para ganhar o Sudeste. E a gente fala assim, quem já está no Norte e no Nordeste, vindo para o Sudeste, para chegar no Sul é um pezinho. E esse pezinho vai ser daqui de Itajubá. Então vocês veem, você que está nos acompanhando agora aí, né, para entender claramente o que é uma empresa que vai gerar aproximadamente 350 empregos direto. Essa era a minha pergunta, a expectativa de empregos inicial. São aproximadamente 350 empregos de início, e a gente fala que a possibilidade que eles enxergaram em Itajubá pode permitir com que isso aumente assim de forma impressionante. Então é realmente uma indústria muito forte, é uma empresa de uma grandeza enorme, que está indo para uma área que, quem se lembra, né, do que foi a FL, do que foi a PKC para a cidade de Itajubá, vai ser a Brilux aqui na cidade de Itajubá. Então, eu não tenho dúvidas que isso realmente foi uma conquista. Parabéns ao Fernando Bissacô, parabéns ao Carlos Conte, que trabalharam nessa negociação, né, há meses, sem poder dar uma informação, e agora a gente trazendo essa notícia aqui hoje no Prefeitura Informa. Então, você, ouvinte que está nos acompanhando, pode espalhar, pode conversar com seus amigos, pode preparar o currículo, porque é notícia boa, é notícia certa e que está vindo realmente com informação muito clara e precisa. Que mais de dado que a gente pode falar, gente? Não, tem uma coisa que eu acho, Tomazoli, me permita, você, Christian, nós ficamos, eu e o Conte ficamos muito impressionados, porque a relação com que esse grupo, o Raimundo da Fonte, tem com a área de inovação é muito interessante. Como nós falamos no início, eles estão instalados com a primeira unidade em Paulista, na região de Recife, em Pernambuco. E nós todos sabemos que a área de inovação
tem alguns polos que são destaque no Brasil. Um deles é o Porto Digital de Recife. E eles estão trabalhando nesse momento exatamente para iniciar um processo de inovação com o Porto Digital, através da unidade de Paulista de lá. E nós nos colocamos à total disposição e eles ficaram muito impressionados e isso contribuiu demais para a escolha de Itajubá. Primeiro, pela área com que eles iam adquirir. Isso foi um ponto importante, a logística na beira da rodovia, uma área com 75 mil metros quadrados, 14.500 de área construída, que tem espaço para crescer, desenvolver, se consolidar aqui em Itajubá. E depois, eles viram que a qualidade de vida, quando eles viram o parque municipal, viram o teatro, viram o cinema, viram a diversão, a cultura, a arte, aquilo que pode proporcionar de qualidade de vida para os seus colaboradores. E depois ainda, a receptividade que é calorosa do povo mineiro de uma maneira geral, mas em especial do itajubense, e viram que toda a área de inovação e tecnologia, eles ficaram encantados. E quando eu e o Conte conversamos e demonstramos tudo que tem disponível para que eles possam, inclusive, avançar nesse sentido, eles nos contaram dessa parceria que está sendo desenvolvida com o Parque, com o Porto Digital de Recife, e a gente se colocou como também um parceiro nesse sentido. Inclusive, nós aqui de Itajubá temos o maior interesse em fazer uma parceria com o Porto Digital. A palavra hoje na inovação, na tecnologia, são duas: colaboração e conexão. Portanto, nós de Itajubá temos que estar colaborando e conectados com essas áreas. E podemos desenvolver a inovação que eles vão fazer lá para as unidades do Nordeste, a gente fazia aqui com as unidades do Sudeste e até para outras unidades, numa cooperação muito próxima. Isso até é um ganho paralelo. De novo, vocês me desculpem a pergunta amadora aqui, mas é de gente... O nosso ouvinte, né, não tem, como eu, não tem essa informação toda. O que é um porto digital? Então, isso é muito interessante. É muito interessante a pergunta. Existem alguns polos de inovação no Brasil e que estão tornando determinadas áreas que estavam com uma determinada finalidade, resgatando, fazendo com que isso seja, vamos dizer, revitalizado. E o Porto Digital era uma área degradada na área de Recife. Era um porto. Era, exatamente. Era um marítimo. Normal, marítimo. Só que estava degradada. Então, tinha droga, prostituição, casas abandonadas, uma série de coisas que... Armazéns enormes fechados. Abandonados. E tinha toda uma questão de uma história atrás de tudo isso. Recife é uma das primeiras cidades do Brasil e tem uma história maravilhosa. Inclusive, a colonização de holandeses e tudo. Então, o que o governo de lá viu? A oportunidade, por causa da Universidade Federal de Pernambuco, de revitalizar essa área. E começou a atrair empresas na área de tecnologia, de software e hardware, de pesquisa e inovação, para se instalarem lá. Foi recuperando a área, e a área tomou um tamanho porte, que isso já faz alguns anos, talvez década, que você foi colocando empresas de alta tecnologia e inovação num local que estava degradado. E o nome desse local virou Porto Digital. Algo que nós estamos fazendo aqui com a Inovai, muito parecido, que é a hélice tripla, ou seja, nós temos aqui as empresas startups que estão agora ganhando um novo prédio dentro da Unifei, né, onde vão estar instalados 35/50 startups, dependendo do tamanho, mas nós temos o Parque Tecnológico que está praticamente desenhado e terminado o projeto ao lado da Prefeitura. Mostramos a eles que Itajubá é um parque tecnológico aberto, então isso foi realmente interessante. Uma indústria de transformação, como eu falei, ou seja, que cria produto, que encontra na cidade de Itajubá algo semelhante do que aconteceu em Recife. Porque em Recife ele faz um paralelo, ele coloca a inovação nas startups, nos grandes galpões de armazém no porto, que chama Porto Digital. O nosso aqui a gente chama de Home of Innovation, né? Porque na realidade não temos um nome para o nosso parque aberto. O que é Home of Innovation? Casa da Inovação. Muito bem. E aqui nós estamos num parque tecnológico. Então eles ficaram muito bem impressionados. Poxa, mas caramba, Itajubá tem exatamente as duas asas do desenvolvimento, a indústria de transformação e a área de inovação. Tem uma coisa, desculpa, o Christian ia falar, mas desculpa interromper, mas acho outra coisa interessante é que o presidente das organizações do Grupo Raimundo da Fonte ouviu falar muito de Itajubá lá em Pernambuco. Por quê? Ele é engenheiro formado na Universidade Federal de Pernambuco, fez engenharia elétrica e tinha colegas deles que trabalhavam na Chesf e eles vinham para Itajubá para fazer cursos de especialização. Um deles era o SESI, curso de especialização em sistemas elétricos, e vinham em Itajubá e falavam maravilhas de Itajubá, e ele não tinha tido ainda essa oportunidade de conhecer. Quando ele veio pela primeira vez, ele ficou encantado. Ele falou, agora entendo o que meus colegas de turma
da Universidade Federal de Pernambuco falavam de Itajubá e eu não tinha ideia que podia ser tudo isso. Então tem mais essa sinergia, essa aproximação, tem mais essa conexão que facilitou demais. A Universidade Federal, ela tem, vamos dizer, um alcance, um renome, uma importância no cenário nacional e internacional e que permeia toda a nossa infraestrutura de tecnologia e inovação. Muitas cidades estão querendo fazer isso que Itajubá está fazendo, mas não basta querer, você tem que poder fazer, porque se você não tiver um centro de alta tecnologia e inovação, como é a Universidade Federal, você não consegue fazer. Deixa eu colocar a participação de um ouvinte aqui, né? Eu estou até rindo porque ele falou para mim o seguinte, falou assim, mas é emprego na indústria, eu não trabalho na indústria. Eu falei assim, poxa, às vezes a gente estava aqui, a turma cobrando que não vinha indústria, né? Agora a gente dá a notícia de uma indústria, a turma está cobrando que ele não trabalha na indústria. Mas aí um outro colocou aqui, olha que legal, vai ter inauguração do Mineirão, que é um supermercado, mais um grande supermercado, a gente chama de atacarejo, né? Atacarejo. Também está contratando lá, mais de 100 pessoas vão trabalhar. 150 pessoas é o número. Então, Itajubá, né, pelos dados do CAGED, tem números positivos, né? Aqui no sul de Minas é a cidade que mais tem vagas sendo criadas, que é um dado recente, é um dado que foi divulgado agora esse mês. Isso é muito importante para nós, porque é importante que a gente repita isso, porque tem gente, principalmente de oposição, que fala Itajubá não está gerando emprego. Eu vejo, às vezes, em grupo de WhatsApp, Itajubá não está gerando emprego. Os dados aqui do CAGED, Cristo, de setembro. Aqui, olha que interessante. Dados agora. Setembro. Só na indústria, Itajubá criou 145 novas vagas. Pouso Alegre, todo mundo fala que Pouso Alegre é a cidade da indústria. 65. Santa Rita mandou 50 embora. Extrema diminuiu 55 vagas. Poste Caldas criou 71. Varginha, 1. Lavras diminuiu 18. Olha a diferença desse mês, os dados do CAGED em 2019, a cidade de Itajubá. Então você vê como é que as coisas estão caminhando bem, as coisas estão fluindo. Eu não tenho dúvidas que Itajubá anda a passos largos e se desenvolvendo. E uma coisa muito importante, né? A importância do desenvolvimento sustentável. Correto. O que é essa empresa, né? Raimundo da Fonte. Eu fui abordado já na rua também, que na hora que eu falei que vai produzir água sanitária, mas água sanitária é um produto tóxico, vai ter plástico, isso aí vai degradar o meio ambiente. Imagina a quantidade de lixo que essa empresa vai jogar ali no Rio Sapucaí, que passa atrás do prédio, do futuro prédio da Brilux, né? Aí agora que esse pessoal se engana. Isso é uma das coisas que a gente tem tomado cuidado, o Francisco já falou sobre isso, a gente falou, nós não podemos falar não para nenhuma empresa, mas a gente quer ver a estrutura e oferecer condições que essa empresa venha para cá, se desenvolva, mas de forma respeitando o meio ambiente. Correto. Sempre. E só para você saber, eu queria que o Bissacô e o Carlos Conte falassem isso para nós, né? A quantidade de resíduo que vai ser colocado no meio ambiente. O que Zero. É? Zero. Olha para vocês verem o número, gente. A produção não gera nenhum tipo de resíduo poluente. Tudo que é gerado como resíduo é usado em outro processo industrial que a gente chama de economia circular e reciclado. A embalagem plástica, por exemplo, claro que nós temos um problema da destinação do plástico depois de usado, mas esse problema é do mundo, não é só de Itajubá. E aqui, a garrafa que vai ser usada para injeção, ela vai ser injetada aqui, porém só na fase final, ou seja, o plástico não é criado aqui. E eles detêm a tecnologia de água sanitária em PET, que significa um produto mais limpo, quer dizer, a mesma que você toma uma Coca-Cola, você vai usar para uma embalagem... O que é uma inovação tecnológica. É uma inovação muito forte. Muito forte. Então, o resíduo realmente inexiste. E esse é um cuidado que a gente toma cada vez que a gente assina um memorando de entendimento com uma empresa para trabalhar. Todo o processo industrial gera algum tipo de sujeira. Só que essa sujeira tem que estar contida dentro do processo, limpa e reciclada, de modo que não atrapalhe nem os nossos afluentes, nem o meio ambiente a nível de ar. Nós temos um compromisso muito forte aí com o ar também, que também não é gerado nada de poluição a nível de ar. Eu quero fazer um comentário e uma pergunta. Primeiro comentário, né? Alguns meses atrás, maio, junho, se eu não me engano, acho que foi maio, aí o Cristian falou da oposição, do CAGED negativo e tal, e outras cidades, né? Varginha, não sei o quê, explodindo lá. Só que era colher de café.
Né? Nós falamos aqui. E o emprego gerado hoje aqui é um emprego perene, é um emprego da indústria, né? Que a pessoa vai ficar ali, né? Sabe lá quanto tempo. Não é aquele emprego de 90 dias, de 120 dias de uma colheita de laranja, de café, né? A integral do emprego que interessa, né? A integral do emprego é o quanto que ficou, gente. Na realidade, um mês sobe, um mês cai, um mês sobe. Vai ser natural analisar esses números e algumas vezes o número pode estar negativo. Ele tem que ser explicado, não necessariamente o número negativo é ruim. O cara pode ter tido uma colheita recorde de café, mas pegou tanta gente e depois fica negativo. Sim. Aquele cara tem que ter condição de agora trabalhar em outra área. Como o nosso ouvinte aí que perguntou para o Christian, mas eu não trabalho na indústria. Mas vai ser beneficiado indiretamente, porque existe o quê? Se a pessoa vem para cá, se vem uma indústria, você começa a aumentar desde o trânsito de consumo de diesel, que o cara vai abastecer mais, porque ele vai andar mais a carreta, que vai ser o centro de distribuição, né? Aí você fala, poxa, mas vamos ter mais carretas? Sim, o objetivo aqui é ter 6 carretas dia saindo daqui. O que não é nada a mais. A gente hoje tem aqui o nosso sistema de segurança da cidade, monitora, em Itajubá hoje passam de 250 a 300 carretas, que não são nossas. 6 nossas, vamos dizer que o produto foi gerado aqui, não vai mudar nada. A gente tinha que dar um jeito de passar menos dessas que não são nossas, estamos trabalhando nisso também, né? Mas começa desde a área de posto de gasolina, que começa a sentir alguma coisa a mais, a alimentação, educação, né? Vai para a área de corte de cabelo, manicure, serviços em geral, delivery, quer dizer, um emprego gerado, ele vai se multiplicando. Então, comércio, né? Todo mundo acaba sendo beneficiado. E o interessante é que isso aconteça não numa explosão. Se a gente trouxer 50 mil empregos para cada noite por dia, a única coisa que a gente vai ver é ônibus, trazendo gente de fora, porque não tem aqui. Então é importante esse equilíbrio, né? A gente tá. E agora, todo mundo é quase que 1 para 5. Esse número não dá para a gente falar, mas vamos dizer, se fala em 300, você pode multiplicar por 5 o entorno, que é a cadeia logística, a cadeia do suprimento, a embalagem, a área de serviço, a área educacional, isso vai sempre multiplicando. Daí a gente acaba num efeito multiplicador muito forte, né? E é o que a gente chama de um crescimento sustentável, porque esse é emprego que vai ser gerado para o cidadão aqui da cidade, da nossa micro-região. E não vai vir gente de fora, né? Gente de outro país, gente do Nordeste ou do Sul, de onde quer que seja, que é o que acontece, que a gente vê às vezes, principalmente aqui com Pouso Alegre. Mas Pouso Alegre está com 150 mil habitantes. Mas Pouso Alegre, há alguns anos atrás, há 2 décadas atrás, tinha 70 mil habitantes. O que aconteceu? Com certeza, muita gente de fora chegou em Pouso Alegre. E é o que a gente está fazendo com Itajubá. É um crescimento sustentável, gerando empregos para o cidadão itajubense. E é isso que a gente vai conseguir, né? A médio, longo prazo. E mantendo a qualidade de vida, porque hoje é muito mais importante a qualidade que a quantidade. Isso. Antigamente, para uma cidade se desenvolver, perguntar quantos habitantes tem? São tem perguntas do século passado. É um mito. As pessoas não estão mais sintonizadas na realidade atual. Então, você não pergunta em Itajubá hoje quantos habitantes. Eu e o Conte brincamos muito quando alguns perguntam fora daqui, falam, mas espera aí, quantos habitantes Itajubá tem? Pergunta errada. Você tem que perguntar quantos universitários a nossa cidade tem, qual que é o nível de qualidade de vida, quantas empresas de inovação e tecnologia, quantas escolas vocês têm em nível fundamental, nível médio e universitário, quantos cursos técnicos vocês têm, né? Então, a hora que você fala de qualidade de vida, você tem teatro, você tem cinema totalmente autossustentável, você tem arte, cultura, lazer, esporte, entrosamento. Puxa, você tem empresas, tem uma universidade dessa com 25 cursos universitários. Então, isso é qualidade de vida. Então, a pergunta do século passado era quantos habitantes a cidade tem. Inclusive, o Conte tem um projeto, ou tem uma meta, de dizer que Itajubá não pode crescer tanto assim. Tem que ser um controle sustentável, mantendo a qualidade de vida, e não pode transpassar determinados números, porque a gente vai perder aquilo que é a nossa essência da Alemanha. A Alemanha, a cidade não pode passar de 500 mil habitantes. Se ela passar de 500 mil habitantes, eu tenho amigos que foram morar lá, o cara tem que aguardar alguém mudar para ele comprar uma casa. Nós não vamos chegar nesse ponto, o Brasil é muito mais flexível. Mas nós temos estudado, né? O Christian, inclusive, a semana passada, esteve em Belo Horizonte, junto com o nosso secretário de Informática, entregando lá o nosso PDTI. Nós estamos fazendo um plano de desenvolvimento tecnológico para Itajubá de longo prazo, com tudo que tem que acontecer nos próximos 10 anos e aonde nós queremos chegar. Porque quando você não vai para lugar nenhum, é fácil ser isso, você não está sabendo para onde você vai. Mas quando você sabe para onde você vai, você tem que ter a jornada nós estamos desenhando isso para a cidade.
E vamos, inclusive, abrir isso, obviamente, à população ao longo do tempo, para que a gente possa realmente validar aonde nós queremos ir. Não precisa saber que é indústria de transformação e inovação. Semana passada abrimos mais uma empresa em Itajubá, né, Fernando? Mais 20 empregos. 20 empregos Comprovei, de alto nível. Altíssimo. Startup está super bem instalada, a gente brinca de Morro Chique Valley. Né? É a denominação que dá para as empresas de tecnologia e inovação. Chique, quem anda no Morro Chique, não presta imagina. atenção à quantidade de empresa que tem lá. Qualquer casa que você passa lá, que era uma casa, está se transformando hoje numa empresa. Acabamos de fazer uma empresa lá que chama-se Comprovei, na realidade foi uma mudança de local e uma grande expansão. Né? A Comprovei se instalou onde era uma funilaria. É um mini porto digital, quando você pensa que o porto lá de Recife foi isso, só que lá era um armazém enorme na beira da... E aqui era uma oficina. Não, nós estamos transformando oficina em hangar. Que é uma demanda que a gente precisa resolver em Itajubá. O local para a instalação das indústrias não é fácil, né? Sim. A gente sabe que a gente precisa de mais área, tudo aquela conversa, não vamos ter ela aqui hoje. Não, mas sabe uma coisa legal da Comprovei, que é para ilustrar isso que o Conte está falando? Eu acho muito interessante. Porque nós, em Itajubá, não só já estamos conseguindo reter talentos aqui, nós éramos reconhecidamente no século passado exportador de talentos para o Brasil e para o mundo. Quantos itajubenses ou quantos profissionais formados aqui em Itajubá, na área médica ou na área de tecnologia, que estão aí nas várias partes do país por uma questão que o nosso mercado não comportava. Nós estamos retendo talentos numa determinada proporção e já estamos chegando a um ponto de atrair talentos. É o caso da Comprovei. Olha só que curiosidade. Os 2 executivos iniciais da Comprovei, o Halley e o Miura, são formados na Escola Politécnica da USP. E os outros 2 associados são da Unicamp. Então, fala, gente, 2 da USP e 2 da Unicamp, que são 2 centros tecnológicos de mais alto nível e referência para nós no Brasil, USP e Unicamp, estão instalados em Itajubá. Eles estão reconhecendo o potencial que a cidade tem para esse nível de E o novo iniciativa. cliente deles será quem? A Brilux. Porque, na realidade, a Brilux vai fazer o quê? Vai fazer daqui um centro logístico, vai usar qual tecnologia? De uma startup aqui instalada que hoje já serve a muitos no Brasil. Então, esse mix é muito interessante. Né? Gente, eu sei que não, mas é importante falar de tudo para o ouvinte, né? Acompanhar e saber um pouquinho de como está funcionando as coisas, principalmente com relação à geração de emprego e renda, porque é um assunto realmente interessante que todo mundo preocupa, né? Se você tiver um trabalho, se você conseguir colocar comida dentro da sua casa e tiver suas contas sanadas, a coisa fica bem, todo mundo fica bem, né? Então isso é um tema importante e mostrar, né, que a gente tem trabalhado e atuado assim dia a dia. Sem dúvida. Inclusive daqui a pouco os 2, né, o Fernando Bissacô e o Conte, estão para uma reunião para receber mais uma possível empresa. E isso é diário. Isso é diário. Tanto aqui em Itajubá, quanto em Belo Horizonte e Brasília. Estivemos essa semana em São Paulo, Cristian, eu e o Fernando, na terça-feira, na feira chamada FutureCon, buscando parceiros, inclusive visitando já parceiros nossos, como a American Tower, que já estão aqui presentes hoje. Então a gente faz esse trabalho realmente diário. Já temos hoje e amanhã fechado o tempo todo. Aguardando visitantes, busca. Então, aqui, que são empresários que querem investir, são potenciais investidores na cidade. Isso para o ouvinte entender, né? Por isso que a gente fala, quando a gente vem trazer uma notícia aqui, né, como essa da Brilux, teve muito trabalho para que isso acontecesse. Então, vocês vejam, né? Nós já estamos aí há quase 7 anos no mandato e as coisas estão acontecendo. A gente fica muito feliz em mostrar, né, o trabalho e exaltar, né, dessa dupla, que eu falei que é muito mais do que dinâmica, porque o que esses 2 estão fazendo para Itajubá, isso não tem preço. E a gente vem hoje aqui, né, matando a cobra e mostrando a cobra, o pau e tudo que tiver direito, porque uma empresa do porte da Brilux, eu estou aqui, né, o Fernando me passou o catálogo dos produtos que a empresa vai fabricar, você ouvinte que está acompanhando, para saber, né? Tira-manchas, branqueador, alvejante sem cloro, alvejante perfumado, água sanitária, cloro em gel, álcool, detergente, esponja, desinfetante, tira-odores, lava-roupa líquido, saco para lixo, lava-roupa fino e delicada, amaciante diluído, amaciante concentrado, passa-roupa, água sanitária, álcool. Nossa, é impressionante aqui. Espiral Sentinela. Nossa, eu lembro disso aqui. Esse foi a origem do grupo. Essa é a curiosidade. Foi o primeiro produto, foi aquela espiral verde, que era para espantar, né, a questão dos insetos e mosquitos. Olha só. E iniciou tudo assim. A gente não tem isso aqui, porque hoje usa
Tomada, né? Mas isso aqui é um negócio interessante para Itajubá, Isso é inclusive. mais ecológico. A quantidade de pernilongo que nós temos aqui. Para você ver que legal. Lã de aço, creme dental, gel dental, fio dental, antisséptico bucal, escova dental. Nossa, sabonete hidratante. Nossa, é realmente um... Puxa vida, tanto, né? é enorme. Foi o que a gente falou, são mais de 350 itens e diversos deles são líderes de mercado no Nordeste e no Norte. Então, fica aí, gente, frisando, né? Você que queria receber essa notícia, você que está precisando trabalhar, prepare o seu currículo. O antigo prédio da PKC, a FL, uma nova empresa na cidade de Itajubá. Aproximadamente 350 empregos serão gerados, podendo aí chegar, né, rapidamente a centenas e talvez milhares, de acordo com o que vai acontecer. Então, é uma empresa realmente de grande porte. Nós já temos 5 empresas como essa instaladas no Brasil e hoje a 6ª aqui anunciando na cidade de Itajubá. Então, a gente fica muito feliz em dar essa notícia para você que não tem acompanhado aí os vídeos, né, nossos que a gente tem feito, meu e do nosso prefeito Rodrigo Vieira. E as notícias diversas você também pode acompanhar pelo site da Prefeitura. Está aqui na minha frente a Thalita Lima, nossa secretária de comunicação, que é o www.itajubá.mg.gov.br. Nossa senhora, isso é difícil demais. Vai no Google e coloca lá Prefeitura de Itajubá. E você vai poder clicar e acompanhar todas as notícias, né, e toda a informação de tudo que está acontecendo aí na nossa cidade. Certo, Francisco? Certíssimo. Eu queria fazer uma pergunta geral ainda nesse assunto. A gente vem num período de economia parada, né, a nível de país, e a gente sabe que todas as cidades querem indústria, né? Como que acontece esse processo até chegar hoje o anúncio, essa assinatura? Como que funciona esse trabalho seus, Carlos? Olha, a primeira coisa que a gente faz desde o início é uma transparência muito grande com o empresário que quer investir, de modo que ele possa conhecer o que nós temos, quais são as nossas grandezas. Nós temos algumas coisas únicas aqui em Itajubá que pode interessar o empresário, né? Mas se interessa, a gente continua. O primeiro elemento aqui é o ar e a água, né? Você tem uma cidade com ar muito puro e com bastante água limpa. Água que você consiga fazer um processo industrial, porque quando você pega uma indústria desse tipo, ele quase que está usando a água como insumo. O outro insumo que nós temos aqui bastante forte é a energia. Itajubá hoje está coberta com 2 linhas de transmissões, uma de 500 kV, uma de 138 kV, e de 2 geradores diferentes. Então, quem se instala aqui tem a certeza que vai ter energia elétrica, né? E aí nós começamos exatamente buscando esse DNA nosso de ser um centro de tecnologia, mostrando as universidades, as faculdades que estão aqui, ou seja, eu consigo ter uma mão de obra, porque a mão de obra a longo prazo é a coisa mais importante depois que eu me implantei. Eu preciso ter gente para trabalhar. E está provado já. Eu, quando presidente da empresa que fui, né, na Rônio, tivemos N ofertas de nos instalar, por exemplo, em Manaus, Belém do Pará. Mas, gente, é muito complicado conseguir a mão de obra. Você tem que levar tudo junto. O próprio Paraguai hoje é um concorrente do Brasil, até por questão de tarifa e facilidade de instalação. Mas quem é que você põe para trabalhar? Então, a nossa mão de obra é um fator importante mais à frente. Claro que isso tem que ser visto por eles. E todos que vêm aqui, nós deixamos uma transparência muito grande junto com o sindicato CIMEI, ligado na FIENG e ao INDE a nível estadual, chegando ao governo federal através do Ministério da Ciência e Tecnologia, mostrando os benefícios que a nossa região pode dar. E aliado muito, que nós temos uma prefeitura muito aberta a isso. Nós temos realmente uma abertura com o Rodrigo, com o Christian, que o empresário vem e conversa com eles de maneira reservada, mas conversa. E a coisa é tratada de uma maneira muito limpa. Tipo, olha, está aqui, eu posso te oferecer isso. Olha, você é muito bem-vindo. Alguns falam assim, gente, não tenho como não considerar vocês. Aqui eu venho e sou recebido, né? E eu, Fernando, a gente vai buscar as pessoas primeiro, né? A gente vai trazer. E claro que nós temos um networking único, né? Uma rede de contatos muito forte. Grande, E usamos, claro, toda a nossa rede de contatos, tanto na área de medicina como na área de engenharia, de quem passou por aqui, que aí nos dá, vamos dizer, um up, né? Então, esse processo é um processo longo. Também não pode ser, nós não podemos querer atrair para cá uma indústria de 50 mil funcionários, não é o nosso perfil, né? Apesar que essas indústrias não estão existindo mais, né? Acabou, também a boa vantagem para Itajubá é que uma indústria desse tipo não existe mais. Mas era a maneira fácil de construir uma cidade
onde todo mundo estava empregado. Trazia uma indústria que empregava todo mundo. E Aí complementando, ela quebra e a cidade quebra junto, né? Esse é um grande problema depois. E complementando essa iniciativa, eu acho importante, acho que a administração Rodrigo e Cris estão sendo reconhecidas não só no Estado, mas também em Brasília. Então, isso facilita também. Então, quando as pessoas começam a olhar Itajubá e ver que está acontecendo Itajubá efetivamente, né, de uma maneira sustentável, com qualidade de vida, com iniciativas ligadas principalmente na questão da universidade, aliada à prefeitura, aliadas com as entidades empresariais da cidade, isso tudo está dando diferencial, é singularidade de Itajubá. Não é trivial colocar prefeito, reitor, as entidades de classe, todas olhando para a mesma direção e sentido e fazendo com que o resultado seja muito melhor se cada um tivesse fazendo sua parte. Isso é um ponto. Quando a gente chega em Belo Horizonte, os secretários já reconhecem a gente sobre isso. Já falam de Itajubá nos vários setores. O Conte, por exemplo, representa Itajubá no Conselho da FIENG de Ciência, Tecnologia e Inovação. Nós temos representação dentro da FIENG, nós estamos muito bem no INDE, que é o Instituto de Desenvolvimento Industrial de Minas Gerais. Quando tem alguma coisa voltada à tecnologia e inovação, eles nos colocam no circuito, nos convidam, mandam e acompanham pessoas aqui. E nós temos essa proatividade, apoiada pela administração, mas também a gente recebe de outros parceiros e de outras fontes essa visita de potenciais empresários para se instalar por causa desse desenvolvimento que Itajubá está passando, principalmente por causa dessa relação entre universidade, poder público e as entidades empresariais de classe. Ou seja, não tem mágica, é trabalho duro. Né? Trabalho duro e com um grupo de um time. Eu acho que isso é importante. É um time trabalhando, todo mundo. Se você, Tomás, olha, eu acho tão importante isso, fica até engraçado. O Conte tem um discurso, eu tenho o mesmo discurso, o Cristian tem o mesmo discurso, o prefeito tem o mesmo discurso, o secretário tem o mesmo discurso, o reitor tem o mesmo discurso, os pró-reitores, os professores, o chefe de gabinete, os empresários, o pessoal da CDL, da CIEI, do CIMEI, o professor lá, o pessoal da FACESB, a secretaria... A próxima semana temos um evento muito interessante na FACESB, pessoal. Fica aí um convite. Fica um convite, quinta e sexta. Tem lá um evento especial para as mulheres empreendedoras, um treinamento de como ser empreendedor. É um foco que a FACESB está dando. Nós vamos ter um stand lá da prefeitura. Você fala, que a prefeitura vai colocar lá? Segunda via do IPTU? Não é isso. Nós vamos colocar lá os projetos tecnológicos que a prefeitura tem desenvolvido hoje e que já estão em operação. Tá? E a gente vai mostrar isso para a população, que às vezes passa desapercebido. Não, e isso é muito importante, porque, olha, a FACESB, muitas vezes a gente pensa em inovação e tecnologia e fica pensando em hardware, em software. Gente, a gestão é muito inovadora. E a FACESB, por ser uma faculdade de ciências sociais voltada à gestão, ela tem muitas oportunidades. Na contabilidade também, né? E economia, ela tem muita oportunidade de fazer inovação. Falando um pouquinho da inovação, pegando esse gancho, olha que interessante que aconteceu sexta-feira à noite. Foi feito aqui, nós trouxemos uma startup nova para cá, que já virou empresa, e esses caras vieram de Portugal. Hoje é uma empresa instalada aqui, chama-se Smarkio, desenvolve inteligência artificial, está bombando no Brasil fornecendo. Quer se instalar no parque tecnológico, vai se instalar no parque. E ele já fez um spin-off. O que é um spin-off? Uma segunda divisão da mesma empresa dele com um segundo foco. E quem é que está drivando isso com a gente? Quem está alavancando do lado da prefeitura é o Nilo, secretário de Saúde, porque essa empresa vai trabalhar focada em melhorar a vida da terceira idade. Então, fizemos aqui o que a gente chama de hackathon, que é o famoso toró de palpite, né? Agora chama hackathon, dentro da universidade na sexta passada. O Nilo participou, deu um monte de contribuições importantíssimas. Essa empresa já surge com 5 funcionários e vai estar incubada no nosso ecossistema e remotamente testando a solução, nada mais nada menos que no Albert Einstein, em São Paulo, para aplicar aqui depois. É assim que começa. Tá? Aí chega aqui amanhã uma empresa de medidores de glicose e fala assim, poxa, estou querendo fazer uma fábrica de medidor de glicose. Mas peraí que eu tenho uma empresa aqui de startup que já faz isso. Naturalmente que dá o case, né? Que você perguntou como é que começa. Você pega um lado, que tem alguma coisa acontecendo, e do outro lado, a empresa que quer investir. Claro que ainda em energia muito forte, que é nosso DNA aí de 100 anos. Né? E isso é importante, esse destaque de como é que começa o processo. A gente vai na cadeia produtiva para quem fornece para essas empresas e quem é cliente dessas empresas. E eles são embaixadores de Itajubá. Uma Comprovei, por exemplo, nos coloca em contato com várias entidades, várias instituições. Uma propaganda, e várias vamos dizer, aspas, gratuita. Comprovei saiu na Exame dessa semana. Uma matéria na Exame. Completa falando de Itajubá, falando maravilhas de Itajubá.
e citando nosso ecossistema e falando que a Comprovei escolheu o quê? Quem quiser pode ler lá, procura lá, exame Comprovei, tá rodando aí. Fernando, você falou de uma fala aí, eu vou pedir licença para dar essa palhinha aqui, que você falou, todo mundo está falando a mesma linguagem, né? Prefeito, vice-prefeito, o secretário, o comércio, a indústria, né? Nós estamos juntos. A hora que você falou, eu me lembrei eu sou bispo, então vocês me respeitem aqui, né? De uma passagem, olha que interessante. E Deus disse, Deus falando, um comentário de Deus, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Amém. Olha que o poder demais, dessa unidade, né? É muito grande. De falar a mesma língua, de todos num só, sem picuinha, sem aquela coisa muito interessante, né? Tomazoli, porque eu não tinha parado para pensar nisso, né? Mas vindo de Deus, eu acho que é um princípio, né? É um princípio de construção dessa unidade, né? Dessa questão da unidade, em comunhão com Deus, né? E eu acho muito interessante que quando a gente está fazendo reuniões, vira e mexe, o reitor vai na prefeitura, vira e mexe, o prefeito está dentro da reitoria, e a gente olha e fala, gente, como é que... Eu acho que não teve, eu desconheço, dentro dos meus 44 anos de Unifei, que eu entrei em 1975 para cursar a universidade, e não conheço uma integração tão próxima como está acontecendo de fato, com fatos e dados e ações, beneficiando o ecossistema de uma maneira geral. Não tem um dono, todo mundo é parte, todo mundo é uma unidade, né? Que está todo mundo fazendo a sua parte para que o bem comum ocorra, para que seja mantida a qualidade de vida, o emprego, renda e as outras iniciativas. Então, eu e o Conte, nós falamos com muito entusiasmo de tudo isso. Sim. E as pessoas falam isso para nós. Mas, gente, vocês estão fazendo com tanto entusiasmo porque nós estamos fazendo uma coisa que a gente acredita, que vem do coração, que a gente acha que nós estamos no caminho certo. E a gente precisa de gente seguindo isso, mais nova, daí a ideia do PDTI, né? Deixar isso escrito, focar isso como uma política realmente de Estado para dar continuidade, né? E a gente queria também, eu acho que vale a pena destacar uma coisa, que essas iniciativas, principalmente na área de inovação, ela tem que ser entendida que é para o bem comum, é para a sociedade, né? Não é do prefeito, não é do reitor, não são das entidades de classe. Então, a gente trata isso como se fosse um projeto de Estado que não é de governo. Porque o governo, ele passa, mas o Estado permanece. O prefeito, amanhã ou depois, pode ser outro. Tomara que dê tudo certo e que a gente esteja junto, que o novo prefeito esteja aqui do meu lado, né? Que é o Christian, né? Que é o vice-prefeito. É muito cedo. E que a gente terá todo o prazer de estar contribuindo, colaborando e colocar o nosso nome à disposição daquilo que a gente puder fazer humildemente. Mas eu vejo também que, independente disso, vai passar por uma mão ou outra, daqui 10, 15 anos, vai ser um outro prefeito, vai ser um outro reitor. Isso não pode passar como se fosse um projeto pessoal, personificado. Isso tem que ser entendido como uma coisa da cidade, do povo que mora aqui, que reside aqui, para ter a continuidade. Porque inovação, quem fala muito isso para nós é o Maurício, que é o diretor geral da Inovai, Maurício Bittencourt, que tem uma experiência muito grande na área de inovação, e a maturação longa. Você não consegue realizar isso, talvez, no mandato. Quanta coisa foi feita antes, leis e outras iniciativas que plantaram uma semente que nós estamos colhendo frutos hoje. Quantas sementes nós estamos semeando hoje para que outros nossos filhos e netos possam colher isso no futuro? Então, essa continuidade não é continuismo, é continuidade, é diferente. Um projeto para a cidade. Um plano como esse, um plano diretor de tecnologia da informação, fundamental para a continuidade, né? Entender isso para que não haja interrupções de determinados projetos, porque foi fulano ou beltrano que fez. Itajubá já pagou preço muito alto por questões parecidas com essa. Eu estive ontem, Bissacô, Conte e Francisco, na FACESM, a convite do professor Cirineu, do professor Vladas, também do professor Hector, palestrando para os alunos do 6º período. E duas coisas, né, muito importantes. Primeiro, eu falei da importância do aluno de ciências econômicas, do aluno de administração, do aluno de ciências contábeis, né, dentro desse processo. Não é só comércio, não é só tecnologia, não é só saúde. A cadeia ela precisa de todas as áreas que estejam inseridas, porque dessa forma a gente mantém um equilíbrio. Então, esses alunos têm uma importância fundamental, até para trazer a expertise deles, né? Colocar numa outra visão
dentro do nosso ecossistema. E a outra questão que eu frisei, né, a importância do projeto a curto, médio e longo prazo. Eu brinquei com eles lá, né? Falei, alguém aqui comeu um salame? Alguém já comeu um salame inteiro? Você pega um salame inteiro e come? Não tem como. Pera, Cris, o que é isso? Não, não, mas e se você fatiar o salame? Se você fatiar o salame e for fazendo as coisas dentro do seu prazo, né? Ó, eu vou sentar e vou comer. Você acaba comendo o salame inteiro se você fatiar ele. E o que a gente faz, né, quando a gente cria um PDTI, quando a gente trabalha num plano diretor, quando a gente coloca um projeto de desenvolvimento da cidade a curto, médio e longo prazo, é exatamente isso. Cada coisa no seu tempo a gente vai colhendo, né, os frutos. Mas o projeto realmente é um projeto duradouro, sustentável, e que é muito importante, né, de quem esteja no processo entenda que é algo realmente que precisa ser implementado e que as pessoas passam. Mas tudo que está acontecendo fica. E tem coisas que nós estamos implementando hoje que talvez nem a gente vá ver o fruto. Correto. A gente está plantando hoje, mas a gente não vai ver o fruto. Mas a gente tem certeza que são coisas boas. Alguém plantou a jabuticabeira, né? Exatamente. Demora um tempo a gente colher a jabuticaba. Não, é o que a turma então, fala. Alguém, você está colhendo hoje, mas alguém plantou isso ontem, né? Hoje a minha esposa está colocando tâmara para eu comer, e eu falei para ela, quem planta tâmara não come tâmara. Demora quase 100 anos para se produzir a tâmara, né? Então, mas alguém precisou plantar para a gente poder comer. Então a gente precisa dar sequência nesse trabalho, dar continuidade nesse trabalho. Eu agradeço demais com a tua fala aí, com relação a sucessão do prefeito Rodrigo, que não pode ser candidato mais, né? A gente fala que ainda é um pouco cedo, nós temos mais um ano de trabalho aí e vamos dar sequência, né? Vamos continuar trabalhando para quando vier a eleição, a população saiba escolher e a gente possa, todos nós, né, colocar os nossos nomes à disposição para continuar esse trabalho belíssimo que vem sendo realizado em Itajubá. Ô, Christian, eu queria só fazer um reconhecimento aqui, que eu acho que o que é verdade tem que ser falado, né? O Carlos e o Fernando falaram da questão do time. Isso acontece porque tem um time, né, trabalhando. E eu, nesses quase 2 anos que eu estou nesse time, tudo depende de liderança. A gente sabe, na vida, tudo depende de liderança, né? E hoje, para falar que eu estou rasgando cedo, desculpa, puxando o saco, né? Mas é a verdade. Rodrigo Rieira, nosso prefeito, Christian Gonçalves, nosso vice, são 2 catalisadores. Né? Vocês conseguem agregar as pessoas, aproximar. Tem gente que repele. Não, vamos ser reais, tem gente que repele talentos. Tem gente que não dá conta de conviver com gente forte, com gente boa, com gente, né? Tem 2 gigantes na nossa frente aqui, né? 2 gigantes, homens fortes, homens líderes que sabem o que querem, que têm sucesso na vida. E Christian, você e o Rodrigo conseguem aproximar. A equipe é fortíssima, né? E vocês não têm problema nenhum de relacionamento. Pelo contrário, todo mundo tem prazer de fazer parte dessa equipe. E aí a gente vê o time vencendo e crescendo. Eu quero terminar com 2 comentários aqui interessantes. A nossa ouvinte, a Fábia Isidoro, colocou uma frase do Henry Ford aqui, muito legal. Unir-se é um bom começo, manter a união é um progresso e trabalhar em conjunto é a vitória. Né? Fantástico. E a nossa ouvinte, a Gabriela Sinescalchi, acho que é isso? Sinescalchi, isso. Ela deu uma sugestão interessante aqui. Ela falou, uma ideia muito interessante, buscar com a Abrilux o tipo de mão de obra necessária para se trabalhar com eles e, em parceria com a prefeitura, já oferecer os cursos de capacitação. Na hora que eles chegarem, o pessoal já está... Essa é uma novidade que a gente falou, que nós vamos falar isso ainda num outro programa, mas esses 2 aqui também têm buscado isso e no início do ano nós vamos anunciar, ainda é um pouco cedo, né? Uma parceria com a FIENG, mandar um forte abraço lá ao Paulo, nosso amigo, né? Professor Paulo do Senai. Isso aí. Então, brevemente, nós vamos ter boas notícias aí, exatamente para poder atender, em especial aqui a Abrilux e as outras que logo nós estaremos aqui anunciando, eu não tenho dúvidas disso. Já anunciamos mais 2 aqui, né? Nesse momento, né? De menor quantidade, mas já estão aqui, né? Que sim, mas a Comprovei e a Smart. Mas a gente fala que são... todo dia. São 20. São 2 empresas, 40 empregos. Cada uma dessas tem escritórios em São Paulo na parte comercial, mas o desenvolvimento, toda a parte de inteligência fica em Itajubá.
20 da Smarkio e 20 da Comprovei, todos de nível muito elevado, todos de nível que retendo talentos de Itajubá em Itajubá. Não, e mais os 150 do Mineirão, do supermercado. Então a gente vê O frigorífico voltou a contratar. E vai estar só expandindo. Um novo modelo muito importante. O frigorífico está indo para a versão 4.0. Tá? Que é exatamente notícia, não sabia. Poder produzir o que o mercado quer e converter rapidamente a produção de A para B para C para D. Acho que isso é uma evolução forte deles. Você pode até chamá-los aqui um dia para explicar melhor o detalhe. Eu e o Fernando conhecemos pouco do que está acontecendo, mas ele conhece bem mais, né? E como eu coloquei aqui, cara, é uma jornada. E acho que a gente precisa, todo mundo estar engajado nessa jornada. E eu acho que estar com a cabeça aberta, pensando diferente, é muito importante. Porque realmente tem muitas oportunidades pela frente aí. E a maioria das pessoas entende isso, sabe, Carlos? Eu vim para cá de manhã hoje e no trajeto da minha casa ali do Padre Nicolau até o prédio da Unifei, nós tivemos uma primeira reunião às 9 horas da manhã. Eu fui abordado por diversas pessoas. Eu falo que demorou quase 1 hora para eu chegar. Me atrasei alguns minutos lá, inclusive, porque todo mundo me parava. E é muito gostoso quando a gente para. Claro, eu recebi algumas sugestões, mas a maioria das pessoas dando os parabéns e reconhecendo tudo que está acontecendo. Parei no pessoal lá do restaurante Tigrão. Minha filha está morando no Rio e cada vez que ela vem para cá, ela fica impressionada do que está acontecendo na cidade. Então, falas como essa realmente servem de alimento, nos dão energia, que a gente está no caminho certo. Então, foi muito gostoso, né? E mandar um forte abraço aí para todo mundo que nos acompanhou e para o pessoal que me abordou aí, né, ao longo desse trajeto. O pessoal falou, vou estar escutando você lá na rádio hoje às 10 horas. Então, um forte abraço aí para todos os ouvintes que nos acompanharam aí hoje na Rádio Futura. E está chegando ao fim, né, Francisco? Está chegando. Não quiser esticar um pouquinho, o negócio que tá bom, viu? Eu gostaria até de colocar alguns pontos aqui, Cristian, muito importante. Você acabou de falar aí de os trabalhos que a gente vem fazendo. Tem uma outra linha de atuação que a gente gostaria, no outro dia, voltar aqui e explicar um pouco mais, que é exatamente a área de defesa civil, de estar todo mundo informado do que vai acontecer a respeito da natureza e tudo mais, ou seja, criação de protocolos de como reagir quando você tem algum tipo de problema maior, né? Nós acabamos de ver um problema aí que aconteceu de granizo, né? Sim, há uma semana atrás. Né? Queria que os ouvintes soubessem que nós estamos trabalhando aqui também, não é só o plano de desenvolvimento de tecnologia, não. É também um plano de resgate no caso de algum tipo de problema sério. Nós vamos estar treinando todo mundo, a população, a saber como reagir quando um problema que não tem como você escapar vai acontecer. Isso acho que é outra linha de pensamento muito importante, que o Rodrigo coloca muito conosco, que a gente ajuda muito como grupo, que envolve todas as secretarias, né, da gente estar treinado como população a reagir a uma catástrofe iminente. Né? Isso que ela não fica mais iminente. O que aconteceu a semana passada, por exemplo, nós estamos trabalhando para ter um radar meteorológico aqui na região, micro-região, para a gente prever isso mais rápido. Acho que isso é uma coisa importantíssima. Um alcance de 200 quilômetros. De 200 quilômetros. Então nós não estamos assim, não vamos pensar só na tecnologia, esquece os desastres. E o maior especialista nessa área está dentro da Unifei. Está dentro da Unifei. Dentro do Instituto de Recursos Naturais dentro da Unifei. Existem já conversações para isso. Isso é um furo, né? Porque a gente está enunciando pela primeira vez um trabalho nesse sentido. A gente está trabalhando também nessa área, que é importante trabalhar os dois lados, né? O lado que... Só para o ouvinte entender, né? Que o que aconteceu em Santa Rita, mas como assim desastre? Todo mundo viu o vídeo, mas não sabe em números o tamanho do desastre, a quantidade de casas que foram destelhadas, empresas que tiveram o seu telhado totalmente arrancado, o interior destruído. E eu vi um número, ontem foram mais de 1.000 carros, todos praticamente que destruídos, para-brisa quebrado, vidro traseiro quebrado, todo amassado. Então, realmente, foi uma coisa assustadora que aconteceu lá em Santa Rita. Quanto a isso, a natureza não é algo que a gente possa fazer no momento. A gente pode prever isso com uma certa antecedência. Em torno de 3 a 4 horas. Para que minimizem a perda. É esse o trabalho que pode ser feito nessa área, né? Em torno de 3 a 4 horas, você pode prever determinada coisa e tomar providências necessárias para evacuar pessoas em condições
por exemplo, de deficientes ou que tem alguma coisa, deficiência física e tal, que possam ser removidos hospitais, né, as questões de determinadas regiões, etc. Então tem providência. E toda sugestão é bem-vinda. Além dos protocolos oficiais, tem as sugestões. A gente recentemente colocou lá um balanço no parque, né, para pessoas com deficiência usarem. Isso veio da população para a gente, tá? E foi implementado. Quer dizer, na realidade, o ouvinte aí tem que sugerir. O Procon e Você já é um sucesso o Procon e Você digital, né? É um aplicativo que você digita aí Procon e Você para iPhone e Android, que foi desenvolvido em Itajubá, já está sendo expandido para diversos lugares e é um dos canais de comunicação. A gente vai abrir um segundo canal de comunicação forte, que é um aplicativo da cidade, com toda a inteligência da cidade, já prometido pelo Rodrigo e já em fase de gestação. É o caminhão de lixo, que horas que vai passar, nós vamos saber pelo telefone, ou vamos saber pela web, ou vamos saber pelo número que eu ligo, né? Eu brinco com o pessoal que a turma fala assim, mas telefone, tem gente que não gosta de usar. Não liga não, porque em breve o smartphone vai sumir e você vai falar com alguém que vai te devolver em voz o que está acontecendo, né? Então, quem não gosta de usar smartphone, espera uns 3 anos que a gente está também fazendo a gestação dessas soluções sem o telefone, vai ser por voz, né? Inteligência artificial. Inteligência artificial, estamos trabalhando nisso. Mas hoje, no começo do ano que vem, a gente vai estar... Isso aí é coisa de fantasma, dá até medo aqui agora. Isso é verdade, isso está chegando já temos empresas aqui criando isso hoje a nível, vamos dizer, profissional, mas vai chegar para o uso do cidadão. O nosso aplicativo aí, fomentado pela Prefeitura, o Christian é um grande idealizador junto com o Rodrigo, né? E a Secretaria tem feito junto com as startups. Vai ser lançado em janeiro, né? Não temos um nome para ele ainda, mas a gente chama de Eu Cidadão, né? Que é o nome genérico dele, onde qualquer um pode entrar diretamente em contato com qualquer secretaria ou com qualquer sugestão, e a gente está, sim, usando isso para desenvolver melhor a cidade. Esse exemplo que o Carlos Conte colocou do lixo, né, só para o ouvinte entender, eu falei sobre ele ontem na FACESM para os alunos lá do 6º período de Administração e Ciências Econômicas. Inclusive, mandar um forte abraço para eles. Me receberam muito bem lá, com muito carinho. Foi agradável o bate-papo com a turma. Como é que vai funcionar você, ouvinte, que está nos acompanhando? O que acontece hoje? Em alguns lugares, em alguns bairros, o caminhão passa segunda, quarta e sexta, em outros na terça, quinta e sábado, em outros é diariamente. Mas aonde ele passa dia sim, dia não, infelizmente, tem alguns moradores que colocam... O caminhão acabou de passar, a pessoa vai lá e coloca o lixo na rua. Aquele lixo fica, às vezes, 2 dias lá. E ele não fica 2 dias, né? Porque passa cachorro e destrói, passa algum catador, mexe, vê se tem alguma coisa, deixa o saco aberto. Na hora que vê, o lixo já começou a espalhar pela rua. E vira uma bagunça. E isso vai deixando a cidade feia, parece que a cidade fica mal cuidada, suja. Isso acaba refletindo, porque esse lixo vai para os nossos ribeirões, para os nossos rios, não tenha dúvida disso. Quando vem uma chuva, a primeira água leva isso para as nossas bocas de lobo. Então, o que acontece agora? Vai acontecer em Itajubá, né? É uma coisa inovadora, é uma coisa aqui da nossa cidade. Os nossos caminhões de lixo terão um chip instalado, os testes já estão acontecendo. Nós ficaremos sabendo aonde exatamente esse caminhão de lixo está percorrendo, qual rua, qual casa ele está. Mas o que isso reflete na minha vida? Vocês ficarem sabendo. E quando eu digo vocês, nós, somos todos nós. Você, através do seu telefone, vai poder cadastrar, né, baixar o aplicativo da Prefeitura e lá receber uma informação. E você vai poder colocar, inclusive, que horas que você vai querer receber essa informação. Eu quero receber 1 hora antes, porque dá tempo de eu colocar a roupa para lavar, dá tempo de eu lavar a cozinha, e aí que eu vou descer o lixo. Não, eu quero receber 5 minutos antes. Você vai receber a informação e saber que horas exatamente esse caminhão vai passar na porta da sua casa. E a gente vai entregar o lixo, não é mais no chão, não. Você vai entregar na mão do catador de lixo. Isso vai ser fantástico. Que vai colocar no caminhão, e nós não vamos ter lixo mais espalhado pelas nossas ruas. Então é uma ideia inovadora que vai ser implementada aqui na cidade. O Carlos Conte coloca isso ao Rodrigo, a mim, né? Mas na verdade isso aí ele e o Fernando Bissacô, né? Falam que esses 2 homens, o Rodrigo fala isso, né? Eles não têm veias, eles têm fibra ótica, não têm cérebro, eles têm chip. Então todas essas coisas de tecnologia, a gente fica muito feliz, né? Nós apresentamos para vocês 15 projetos de cidade inteligente que nós estamos implementando 1 a 1. E eu fiquei bem surpreso que esse do lixo foi um
top, né? É uma startup nossa que está fazendo. Humildemente conta do projeto que você e o Alessandro apresentaram no BNDES. O Alessandro é do Ministério da Ciência e Tecnologia, está dotado doutorando aqui em Itajubá. Nós fomos juntos ao BNDES no Rio com 15 projetos para uma cidade inteligente, focado em mobilidade urbana, segurança, tá? E energia. Gestão energética. Então, vários projetos em cada área. Apresentamos ao BNDES esse projeto e passou 6 meses e isso virou uma cartilha do BNDES para financiamento às cidades, para projetos. Usaram o material de Itajubá para fazer a cartilha do BNDES. Muito interessante. Com muita honra. Muito feliz. Com muita honra. Ficamos muito Hoje o BNDES orgulhosos financia projetos como esse de automação de coleta de lixo, iluminação pública inteligente, projeto de mobilidade urbana com rastreamento e pagamento automático dos ônibus, sistemas de mobilidade urbana baseado em bicicleta elétrica, patinete elétrico e também vans elétricas, né? Veículos de coleta de logística elétrica. O projeto é tão avançado, nós estamos tendo convites de Brasília, viu, Cristian? É a primeira mão para você, para fazer apresentação em ministérios lá, para a questão da mobilidade urbana. Tivemos essa informação ainda ontem, por isso que o Cristian não ficou sabendo ainda. A gente fala que a gente fica muito feliz com tudo que está acontecendo. Itajubá virou referência realmente para o Brasil e para o mundo. Tanto que a gente recebe visitantes aí, quase que todos os meses nós temos visitantes de cidades vizinhas, cidades irmãs, que vêm conhecer e pegar alguma ideia boa que está sendo implementada aqui. Então a gente fala que, por isso, tudo que acontece, né, fora de Itajubá, a gente tem certeza que nós também estamos no caminho certo. Olha só o que aconteceu. Nós não vamos acabar o programa nunca. Desculpa, o diretor. Nosso diretor, você desculpa aí. Mas olha a curiosidade. Boas novas. Gente, olha só. Uma cidade do Paraná, de nome Londrina, é a segunda cidade do Paraná, depois de Curitiba. Nós estivemos no FutureCon e lá 3 interessados. FutureCon é uma feira de telecom que está acontecendo essa semana é a mais em São Paulo. importante aí no cenário. Aí eles estavam lá 3, nós começamos a conversar, ele falou, gente, eu não estou acreditando, tudo isso Itajubá? Eu falei, tudo isso Itajubá. Eu gostaria de levar o pessoal, através do Sebrae de lá, levar o pessoal da área de inovação e tecnologia para conhecer Itajubá. Então, o pessoal de Londrina foi a mais recente, né? A mais missão recente que está se programando para visitar Itajubá. Londrina, hein? É Londrina que está vindo, não é qualquer cidade, né? A gente se sente muito motivados, como o Cristian bem disse, orgulhosos de estar fazendo esse trabalho e que está tendo um reflexo muito positivo na sociedade, de uma maneira geral. Bom, chegamos no fim aqui, né, Cristian? Fernando, Carlos, olha, excelente, notícias maravilhosas, né, para a cidade, para a população. É sempre assim, vocês não vêm muito aqui, que vocês são muito elite, mas estão muito trabalhador, né? Tem muito compromisso. Mas toda vez que vem é esse show, né? É fantástico as notícias, as informações, essa inovação para Itajubá. Né? Abre aí o microfone para vocês despedirem do nosso ouvinte. Muito obrigado, fantástico a presença sua aqui. Eu gostaria de agradecer mais uma vez, Tomazoli, pelo convite, por essa oportunidade de estar aqui junto com o Cristian, junto aqui com o Carlos Conte, junto com a Thalita. A Thalita é a nova secretária de comunicação. Agradecer muito pelo trabalho que ela já tem feito, dando continuidade àquilo que o Tomazoli vinha fazendo muito bem. E a gente conta muito com a área de comunicação, porque se tem uma coisa que Itajubá tem que mostrar, é tudo que está fazendo. A embalagem é importante, mas nós temos um conteúdo que, quando as pessoas conhecem, efetivamente, a comunicação é uma das ferramentas essenciais para chegar essa informação aos mais diversos segmentos da sociedade, a gente fica muito feliz. E a gente está tendo muito feedback, muito retorno das pessoas falando a respeito das realizações da administração do Rodrigo e do Cristian, o que nos honra muito e nos deixa cada vez mais felizes e motivados para continuar adiante. Juntos, acho que a gente somos mais, né? Essa unidade é fundamental para sentir essa pertença de time. Olha, eu queria agradecer muito aqui o espaço e o tempo e agradecer principalmente o ouvinte aí pela paciência, né? Muitas das coisas que a gente fala aqui, às vezes, leva mais tempo do que a gente imagina. Mas por isso que eu agradeço muito a paciência do itajubense, que às vezes fala, poxa, falaram isso, mas demorou. Mas pode ter certeza que nós estamos trabalhando. É uma questão de tempo, é uma questão que algumas vezes a rota muda um pouco, mas a direção é correta. Muito obrigado.
Thalita, nossa secretária de comunicação, que tá. Ontem eu dei um pulinho lá na sala dela, ela mudou a sala, mudou a equipe. Eu falei, gente, que vergonha, viu? Essas mulheradas tomam conta, não pode dar muito espaço para elas, não, porque elas são muito proativas. Parabéns, Thalita, um prazer enorme estar aqui com você e parabéns pelo trabalho na comunicação. Valorizando os dois sexos, né? A mulher, gente, é importantíssima para completar tudo, né? Que é isso, é muito melhor que a gente. Meninos, muito obrigado pela presença. Christian, só agradecer. O programa foi ótimo. Fiquei quietinha aqui porque é só aprendendo mesmo com vocês. Itajubá está ganhando muito. E o ouvinte tem que ter essa certeza. Os bastidores funcionam realmente para acontecer tudo o que precisa, né? E quando vem aqui é que o negócio já foi consolidado, né? Mas tem esse trabalho nos bastidores que é muito sério e muito trabalhoso, né? E vocês estão realizando brilhantemente. Parabéns. Continuem assim. Christian, nosso vice-prefeito, nosso líder político. Eu agradeço, Francisco, de forma muito especial aqui, né? A visita hoje do Fernando Bissacô e do Carlos Conte. Muito obrigado por estarem aí, né? O Rodrigo sempre fala, né, que nós, políticos, a gente tem um oceano de conhecimento, mas é raso, né? A gente trabalha um pouquinho na área de saúde, na área de educação, na segurança, no esporte, na agricultura, no meio ambiente, mas um conhecimento leve e atuante naquilo ali que a gente sabe da importância que precisa ser feito, mas quando a gente coloca pessoas realmente capacitadas e entendedoras do assunto, como aqui o Fernando Bissacô e o Carlos Conte, na área de ciência e tecnologia e geração de emprego e renda, é certeza de sucesso. Então, a gente fica muito feliz por tudo que está acontecendo hoje. E aí, quando eu cito o nome dos dois, né, também não posso deixar aqui de falar que é extensivo a toda a equipe hoje, a todos os nossos secretários, diretores, enfim, a todo o funcionário da prefeitura e os quase 2.000 colaboradores que nós temos, cada um na sua área, realmente acreditando que é possível fazer melhor, que é possível transformarmos aí a nossa cidade. Então, hoje, a gente fica muito feliz pelo que está acontecendo. Agradeço ao nosso prefeito Rodrigo Rieira pela oportunidade de fazer parte do time e por ter certeza que a gente está no caminho certo. Então, muito obrigado a você, ouvinte, que nos acompanhou, né? Tenham um ótimo dia, um ótimo final de semana e que Deus continue nos abençoando. Um forte abraço aí a todos. Parabéns, Christian, Fernando, Carlos, Thalita e você, nosso ouvinte, que nos deu a honra de estar conosco nessa hora informativa aqui, onde a Prefeitura informa. Um grande abraço a todos, que Deus abençoe a todos nós.